Fala, bonita, tudo bem com você? No podcast de hoje vamos ter um assunto muito polêmico e além de muito interessante. Vamos falar sobre tanatologia, tanatopraxia, dançando com a morte, o que seria isso? E é claro, um pouquinho de maternidade. Roda a vinheta. Hoje estou aqui com a profissional Cláudia Oliveira. Ela é enfermeira tanantóloga, coach pessoal, professora, palestrante, escritora e doula da morte. Cláudia, nós estamos por videoconferência, mas olha, é um prazer ter a sua presença aqui conosco. Muito obrigada pelo convite. Anitta, que convite chamada. A Cláudia, ela mora no Rio de Janeiro e por isso nós estamos fazendo por videoconferência. Cláudia, por favor, conta pra gente um pouquinho sobre a sua carreira profissional. Bom, de formação eu sou enfermeira, né? Dizem que filho de peixe, peixinho é, então a gente vem de uma família de técnicos e enfermeiros e não tinha como ser diferente. Mas desde cedo eu percebi que o meu fazer em enfermagem era diferenciado, porque eu sempre gostei de trabalhar com pessoas que estavam em fim de vida, né? Aqueles pacientes já em fase de partida mesmo. E me chamou muita atenção vamos dizer assim, a equipe de saúde que se desfaziam emocionalmente falando, de uma forma geral. Elas se desmilinguiam quando o paciente morria. E isso me preocupava muito, porque se já era de se esperar que tinha um diagnóstico fechado, com um prognóstico, ou seja, ele tem uma doença, essa doença é irreversível e vai encaminhar-se, desenvolver-se para a morte. Por que que quando a morte chega deste paciente, as pessoas ao seu redor, equipe de saúde, se desesperam? Então isso me incomodou muito, né? E aí eu fui estudar para poder entender o que acontecia. Por isso, a especialização em tanatologias, para poder entender um pouquinho o que acontece. Muito interessante, Cláudia. E você pode explicar pra gente o que seria a tanatologia? A tanatologia, ela é uma disciplina muito facetada, ela é multidisciplinar, vamos dizer assim, porque ela não trabalha só com a questão da morte biológica, onde aí entra o enfermeiro, o médico, mas ela também trabalha com a questão histórica. Por exemplo, estudar os ritos fúnebres é da arqueologia. Então, quando você faz uma escavação, você acaba encontrando resquícios que mostram qual determinada sociedade eh, veneravam, honravam os seus mortos. A tanatologia está aí. Então, a história e a arqueologia lançam mão da tanatologia. Quando a gente fala de morte social, questões de políticas públicas. Então, eu estou falando de sociologia, eu falo também de antropologia, eu falo como que as pessoas veem a morte, acreditam em reencarnação, acreditam em ressurreição, não acreditam em nada, então entra a teologia. Quando a gente fala sobre Shakespeare, num dos seus poemas que declama a morte, eu estou falando sobre literatura. Quando eu pego letras de canções de Chico Buarque de Holanda ou Vinícius de Moraes, eu estou falando em música. Então, alguma peça que trabalha a temática, eu estou falando em teatro. Então, assim, no lado forense, determinar a hora que uma pessoa, um indivíduo faleceu, a causa, a morte e tudo mais. Então, até nisso a tanatologia está inserida. Eu não posso falar que ela é uma coisa, ela é multi. Ela está em cada setor desses. E tem uma diferença da tanatologia e a tanatopraxia? Tem. A tanatologia, ela vai estudar todas as questões mais amplas da morte e do morrer, no contexto mais amplo. A tanatopraxia, ela é uma técnica que surgiu por conta da guerra, onde os soldados mortos eles eram levados para, né, os serviços fúnebres e eles estavam, de certa forma, bem deformados, né, por conta de todo o trajeto e por conta do que tinham sofrido na guerra. Então, essa técnica foi criada para que até 48 horas após a morte, este corpo pudesse estar em condições de ter um velório de forma que
a sua desfiguração não fosse tão grande assim. Passando de 48 horas, aí já é um embalsamamento. Então, já é uma outra técnica. E o interessante é que nem todo tanatopraxista é um tanatólogo. Por exemplo, eu sou tanatóloga. Não exerço a tanatopraxia, que é estar preparando esse corpo para que ele fique dentro do mais parecido possível quando o sujeito estava vivo, para que a família possa fazer o seu ritual fúnebre. E também nem todo tanatopraxista é um tanatólogo. Então, há essa diferenciação. Muito interessante. E por que surgiu essa curiosidade, Cláudia, no quesito de estudar a tanatologia? Eu sei que você é enfermeira tanatóloga. E essa curiosidade, quais são as práticas dentro ali do hospital da enfermeira tanatóloga? Eu vejo que é um pouco, assim, escassa. Porque Sim. parece que as pessoas têm um receio tão grande em lidar com a morte que acha até meio macabro, digamos assim, se falar da morte. Nossa, é um assunto até que não é em pauta nas rodas sociais, pelo receio em falar disso de uma forma tão natural. Porque, vamos falar a verdade, é um ciclo natural da vida. Para se morrer, basta estar vivo. Então, por que a gente não vê tantas enfermeiras tanatólogas dentro do hospital? Eu vejo, Raíra, que ainda existe uma certa dificuldade, um tabu muito grande em torno desse tema. A pandemia, ela está desmistificando e quebrando um pouco esse tabu, porque após a pandemia, o que a gente vê em voga hoje em dia? Falar sobre cuidados paliativos, que é outra coisa que não se falava. Então, não tem como falar de cuidados paliativos e não falar de morte. Eu fui por curiosidade mesmo, porque eu digo que eu tive o privilégio de crescer numa família em que a morte nunca foi um tabu. A minha mãe que tinha um certo receio, mas muito pouco, em conversar sobre. Mas no café, no almoço e na janta, nós conversávamos sobre a morte, né? Então, eu tive avós que falaram sobre isso comigo. Então, eu cresci tendo a morte como um ciclo natural da vida e fazendo parte na vida. Então, para mim, falar de morte é falar de vida e falar de vida é falar de morte. E quando eu fui escolher fazer faculdade e que eu comecei a perceber que os pacientes que morriam geravam um constrangimento muito grande na equipe e uma sensação de fracasso, eu quis entender. Gente, mas por que isso acontece? Se, como você falou, é algo natural, faz parte, né, do ciclo da vida, eu particularmente, Cláudia, vejo a morte como coroamento, né, da vida de alguém. Por que as pessoas se desesperam? Então, eu fui estudar por conta desta curiosidade minha, entender por que os profissionais de saúde se desesperavam diante da morte de um paciente. E aí eu fui vendo que não eram só os profissionais de saúde, e que a minha família não era padrão. Porque quando eu fui estudar tanatologia, eu já era mãe, já estava casada, tinha 3 filhos, e a minha família era vista como, abre e fecha aspas, família Adams, porque a gente conversava sobre esse assunto. Eu sempre tive muita cultura. É, exatamente. E quando eu quis estudar isso, enquanto ainda estudante de enfermagem, então eu sofri muito o que a gente chama hoje de bullying, né? Enquanto estudante, depois de formada, porque é estudante esquisita, ao ponto de ouvir de uma médica: para de conversar com este paciente que está em coma e vai gastar o seu tempo com quem a gente pode salvar. Nossa! Desse jeito. Só que esta paciente que estava em coma, ela voltou do coma. Me desculpa, mas foi muita falta de ética e empatia por parte dessa profissional. Total, total. E esta paciente, ao voltar do coma, ela relatou alguns comentários e perguntou quem cantava para mim todos os dias. Nossa! Era você. E era eu quem cantava. Né? Então, assim, eu sempre, depois de ter feito a especialização e quando falo em palestras e com os alunos, não comentem quadro clínico ao lado do leito do paciente. Ah, mas ele está em coma. O último sentido que se apaga é a audição.
Então, não comente, porque você pode desesperançar este paciente com o que você fala. Então, não comente. E Isso que quando... você. Pode falar. Pode falar. Isso que você falou é tão real que eu também não sou a favor de fazer o que a gente chama o tal do beira-leito, que é Exato. justamente comentar o caso clínico de um paciente terminal que está em coma. Já fazem isso num paciente normal? O que mais vemos dentro dos hospitais barra escola é justamente o tal do beira-leito. Seja os profissionais da área da medicina ou os profissionais da área de enfermagem, comentar o caso clínico na frente do paciente. Isso, para mim, é tão desumano, é tanta falta de empatia para com o paciente, é comentar como se fosse esse objeto aqui que está na minha mão. Esse copo ele é rosa, ele tem tanto tempo de vida e tem isso, tem isso. É tratar o ser humano como se fosse um objeto, como se fosse alguém que não ser alguém. É como se fosse um ser inanimado. Eu reencontrei um colega de primário no hospital, né? E a gente foi conversar e a sogra dele estava internada. E aí ele falou: Cláudia, eu estou aqui, nossa, com o coração na mão, porque um médico que não foi do hospital onde eu trabalhava disse para minha sogra que ela tem somente 6 meses de vida. Ela caiu, o estado dela declinou de uma forma que em 3 meses essa pessoa morreu. Meu Deus. Ela tinha câncer ósseo, ok, era um quadro fechado, um diagnóstico fechado, um prognóstico que a gente já sabia, sem possibilidade de cura. Mas o que eu poderia oferecer de vida até o último suspiro com qualidade para esta pessoa? Primeira coisa é não determinar tempo, O prazo, né? prazo. Olha, a situação é esta, é você... Primeiro, eu preciso saber se a pessoa quer saber a verdade. Por exemplo, sempre gosto de falar de mim. A tia Valda, né, que faleceu tem 3 meses, ela sempre disse para mim: Cláudia, o dia que descobri que eu tenho aquela doença, ela nem falava câncer, e da área de saúde. O dia que descobrirem que eu tenho aquela doença, por favor, eu não quero saber. Então, eu já fui orientada por ela. Não teve, graças ao Eterno, pode parecer estranho, né, para as pessoas ouvirem isso, mas graças ao Eterno, ela mudou do jeito que ela queria. Em casa e sem dor. Foi a vela que se apagou e ela foi. Também peço para Deus, é um falecimento sem dor, de forma natural. Isso. Né? Então, assim, primeiro a gente precisa saber até quando ou quanto o paciente, o indivíduo, a pessoa, quer saber sobre a sua doença, sobre o seu estado. Tem pacientes que não querem e a gente precisa respeitar isso. Cada pessoa é um mundo, cada pessoa tem o seu limite e isso precisa ser respeitado. Então, a partir do momento que eu determino e digo, você tem tanto tempo de vida, dependendo da história de vida deste sujeito, pode acontecer como da sogra desse meu colega. Ela desistiu de viver. E tem outros que, na verdade, se eu tenho 2 meses ou 3 meses de vida, eles vivem de uma forma tão intensa que acaba se recuperando da própria doença. As pessoas acham que os sentimentos não influenciam na saúde, sendo que é o contrário. Os sentimentos, a forma como você vê a vida, como você lida com a morte, como você lida com as coisas ao seu redor, pode te agravar a doença ou também como pode ser um chá de tanto ânimo, tanta força, que a doença ela se dissipa. Isso pode acontecer e a gente sabe que acontece, né? Agora, o que a gente precisa também ter muito em mente, que aí pegando uma das suas perguntas, né? Por que as pessoas não falam? Por que se tem tanto medo? É porque hoje em dia, a morte, quando a gente vai para o contexto histórico dela, ela foi tirada do seu contexto. Então, famílias que costumam fazer, não estou dizendo que a minha família é exemplo, mas famílias que não têm o costume de conversar sobre ela, café, almoço e janta, numa mesa, com amigos, fica mais difícil, porque a gente acaba não se vendo como um ser finito. E aí a morte não chega para mim, não chega na minha casa, ela chega para o outro e na casa do outro. E quando alguém próximo a gente morre, é a morte dizendo: olá, eu estou aqui, eu posso bater na sua porta a qualquer momento.
E isso assusta, porque quando ela sai das pessoas morrerem em casa, como era no passado, para morrer em um hospital, muda completamente. Porque em casa, o indivíduo, né, que estava morrendo, tem um termo que as pessoas também não gostam muito de ouvir, que é o moribundo, ele detinha o poder sobre a sua própria morte. Ele detinha o poder sobre a resolução de não quando vou morrer, nem de como vou morrer, mas quem eu quero no meu enterro. Como é que eu quero que seja feita a minha celebração? A família participava. Ele era dono da morte, vamos dizer assim, né? Que a gente chama, Philippe Sarrier, um filósofo francês, ele chama de morte domada. Não porque o homem doma a morte, pelo contrário, porque ela é quem doma o homem. E ele se resigna, ele entende que ela faz parte do ciclo da vida. E uma outra coisa, além de entender, ele conseguia perceber os sinais, tanto da vida quanto da morte. Opa, ela está chegando. E para isso eu vejo que as pessoas mais antigas trazem essa certa sensibilidade. Aí eu vou falar da avó Ana, que foi uma pessoa que me introduziu, vamos dizer assim, nesse mundo, uma vez passando férias na casa dela, em Rio Verde. Ela falou, vamos tomar um chá? E a gente foi sentar na cadeira de balanço para tomar chá. Ela fez os biscoitinhos de queijo, que ela fazia muito bem. E não me lembro como foi que no meio da conversa entrou-se a morte. E ela me chamou para ir ao quarto dela. Ela falou, minha filha, vem cá ver uma coisa. E ela abriu o guarda-roupa dela. Ela falou, tá vendo esse vestido? Tá vendo esses sapatos? Essa roupa eu quero ser enterrada com ela e esses são os sapatos que eu vou ser enterrada. Tá vendo ali em cima? Ó, são coisas que eu separei para algumas pessoas. Nessa caixinha tem o dinheiro para se precisar comprar mais café, mais biscoito, mais o que for na mercearia. Meu sepultamento já está pago, já está tudo certinho no cemitério, está tudo ok. Eu falei, nossa, Luana, mas a senhora já deixou tudo pronto? Ela falou, eu não quero dar trabalho para ninguém. O trabalho que eu não dei em vida, eu não quero dar em morte. E aí a gente vai conversar sobre a morte. E isso, para mim, é muito interessante, porque as pessoas idosas, elas conseguem ter esta sensibilidade, que se com o passar do tempo as coisas forem mudando e a morte for voltando para o seu contexto normal, que é estar entre as conversas e falar sobre ela não é macabro e nem mau agouro, quem sabe o quadro mude. E a gente comece a perceber que morrer faz parte da vida. Eu gosto do filósofo e teólogo Leonardo Boff, que ele fala: nós morremos não porque alguém de fora pode nos matar também, mas porque nós já nascemos com a morte nas nossas células. E se a gente reparar, a gente já nasce morrendo. Isso é um fato. A cada segundo nós estamos falecendo. Exatamente. E aí você vê como a morte ela é muito ampla, porque para eu estar aqui agora com você, eu tive que sair do ventre da minha mãe. Então eu morri para minha vida intrauterina. Para passar por todo o meu desenvolvimento, primeira infância, segunda infância, juventude, né, adolescência, juventude, fase adulta, eu tenho que morrer para a fase anterior. Então, morrer é muito mais amplo do que simplesmente a morte biológica e parar de respirar. A nossa vida, ela é feita de mortes, até a morte em si chegar. E as pessoas precisam começar a se aperceber disso. Em julho eu fui dar julho, agosto, julho, eu fui dar uma palestra na UERJ, aqui do Rio, e aí no trajeto, né, conversando com o motorista, eu fiz esse comentário, que a cada momento nós estamos morrendo. Ele falou, Cláudia, eu nunca parei para ver a morte nesse sentido. Então, quando a gente começa a pensar e olhar ao nosso redor, que as folhas que caem de uma árvore são folhas mortas, e que aquele monte de folhas ali ao redor daquela árvore é um cemitério, é um túmulo, ou são túmulos, e que depois essas próprias folhas, elas serão absorvidas pelo solo e gerarão novas folhas, a gente começa a ver que a morte está em tudo e que não é macabro ter esse olhar. Pelo contrário, quando se tem esse olhar, a gente aguça a urgência ao viver. E aí não precisamos ter um diagnóstico de uma doença incurável para mexer com todas as nossas emoções, com o nosso modo de olhar a vida, para termos vontade de viver. Que é o que eu fico olhando e observando muito. Eu falei, por que as pessoas esperam chegar
ter em mãos um diagnóstico ou perder alguém muito próximo para dar aquela saculejada, dizer, não, o que eu estou fazendo da minha vida? Com certeza. Ou então, muitas vezes, a gente passa por seja nós irmos a um velório de uma pessoa, de um amigo e tal, e a gente fica naquela áurea reflexiva e fica analisando, nossa, eu preciso viver melhor, nossa, eu preciso pedir perdão para fulano, pedir perdão para ciclano, porque a vida é um estalar de dedos e tal. Por que não faz o agora? Isso que você falou é tão interessante e é um fato. Por que precisa de ter um documento em mãos para a gente dar essa saculejada para viver melhor? Sendo que, na real, não precisa, não há necessidade. O bom convívio com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, o tempo de qualidade que dispensamos aos nossos entes mais amados, as pessoas queridas ao nosso redor, eu não preciso de um documento para poder fazer isso. Tem que fazer agora, nesse instante, nesse segundo. Por que eu preciso disso para poder, igual nós estávamos falando, já que eu vou viver até 3 meses, então eu vou fazer as viagens que eu nunca fiz, vou visitar amigos que eu nunca visitei, vou fazer os esportes radicais, sabe? Sendo que, na verdade, você não precisa disso para fazer todas essas coisas. Então, isso que você falou é muito real. Eu vejo, Raíra, que as pessoas na sociedade, aí entra toda uma questão de capitalismo, revolução industrial, as guerras como um todo, trazem a gente para o passado e para o futuro. E a gente acaba esquecendo de viver o agora. E pode ser muito clichê, mas é óbvio. E o óbvio precisa ser dito. A única coisa que a gente tem é o aqui e o agora. Que nesse instante já não é mais aqui e agora, já é passado. Essa frase que eu terminei de falar, ela já não está mais aqui, ela está lá. E ainda que eu a refaça, ela não vai ser igual a que eu falei. Então, ainda o hoje é muito rápido, é muito instante, é muito fugaz. E a gente se preocupa com o que fulano fez, o que fulano disse, o que eu não fiz, com o se. E se eu tivesse feito, e se eu tivesse ido? A vida não permite se. Ou então, quando eu tiver, quando eu alcançar, quando eu obter, aí eu vou viver, eu vou ser feliz, eu vou falar. Só que às vezes esse quando pode não chegar. Exatamente. E isso que é tão importante você já introduzir esse assunto. Eu achei muito interessante que você falou dos seus pais e tudo mais, a família de vocês vê como a família Addams, que na real tem que ser algo tão natural, e eu já fiz isso uma vez com a Sofia. Ela tinha um coelhinho na casa onde nós morávamos, e nós chegamos do colégio e ela, como de costume, como fazia todos os dias, a primeira coisa quando ela chega do colégio é ir ver os bichinhos dela. É o passarinho, o cachorrinho e tal, cumprimentá-los. Ela despede e depois, quando chega do colégio, ela cumprimenta. E quando ela foi até o local onde estava o coelhinho, ela encontrou a coelhinha, na verdade, né? Ela encontrou a coelhinha morta. Aí ela logo de cara já assustou e começou a chorar. Mamãe, a Marie morreu, a Marie morreu. Aí eu fui lá depressa e falei assim, eu vi que ela estava muito assustada. Então, meu instinto de mãe foi pegar ela, filha, fica lá na sala, vai assistir televisão, deixa que a mamãe vai cuidar da Marie. Aí eu peguei a Marie e tal, descartei, enfim, fiz o que tinha que ser feito. E depois nós fomos conversar. Mamãe, por que a Marie morreu? Por que isso? Por que aquilo? E eu fui sentar de uma forma muito tranquila, conversar com ela. Falei assim, filha, a Marie morreu porque ela, de certo, ela estava doentinha, a mamãe não viu, porque ela não teve nenhum sintoma, não apresentou nada. Mas isso é natural, filha. Um dia nós vamos morrer. Mas aí eu já, obviamente, como cristã adventista, eu acredito na segunda vinda de Cristo a essa terra. Dei a esperança para ela. Então ela quer dizer, mamãe, que eu vou estar dormindo e quando Jesus voltar, eu vou ver meu anjinho da guarda, eu vou ver todo mundo que eu gostaria. Eu falei, sim, filha, mas a vida, ela é assim. E aí eu fui em torno disso, falando com ela. Então ela lidou com a situação da morte de uma forma muito tranquila.
E eu expliquei para ela logo de cedo que não precisa ser algo assustador. É algo que nós, seres humanos, não queremos. Claro, assim, ninguém quer morrer. Todo mundo quer viver mais de 100 e lá vai cacetada de anos. Uhum. Mas precisa ser algo que, por exemplo, não é algo inerte a mim. Eu posso estar aqui falando aqui com você e, de repente, acontecer ter uma morte súbita. É algo que não tá aí, né, que não posso tirar de mim, não pode ser tirado de você, mas que precisa ser visto de algo natural. O que eu particularmente não concordo é as pessoas começarem a viver diante de um prognóstico que precisa disso para poder viver. Sendo que a gente precisa viver agora, nesse instante, nesse exato momento. Não precisa, quando eu me aposentar, aí eu vou curtir os frutos do meu trabalho. Quando eu fizer isso, é o quando. É isso que você falou. E se não tiver o quando? E se você sair do lado... E se quando você sair na porta, você tem um mal súbito, um infarto agudo do miocárdio, pronto, teve uma morte súbita, um infarto súbito. Então, o quando é exatamente hoje, é nesse instante, nesse segundo. E que precisa ser falado de uma forma natural. Mas eu vejo que quando a pessoa não consegue lidar com essa situação da morte, de velório, do enterro em si, não consegue lidar com esse assunto, não consegue passar para a outra pessoa algo que é natural, que é o ciclo da vida. Quer queira, quer não, é o ciclo da vida. Independente de qualquer religião. É aquela frase que a gente sempre fala, para morrer basta estar vivo. Exatamente, Raíra. E aí você falou uma coisa na sua fala final, eu só vou conseguir passar para o outro aquilo que é natural para mim. Por isso que eu digo que eu cresci numa família privilegiada, também numa família de contexto adventista. Então, essa esperança eu sempre tive. Por ter esta esperança, eu nunca me desesperei diante da morte. E nunca romantizei a morte. Não é que ela não traga sofrimento, não é que ela não traga saudade, né? O que ela não traz para mim é desespero. É isso que as pessoas precisam entender, porque realmente quando quando uma pessoa ela não tem esperança, nunca mais vou ver, nunca mais lida de uma certa forma tão triste. Então, não, é isso que você falou, não é que não seja triste, mas lida de uma forma tão mais pesarosa, tão mais fúnebre, que a pessoa deixa de viver e o que eu percebo muitas vezes é que as pessoas acabam lembrando de coisas ruins, sendo que, na verdade, eu gosto de ter na minha memória dos entes que eu tive que faleceram já na minha família, seja por parte de pai ou parte de mãe, as memórias maravilhosas de risos, de diversão, de viagens, a parte positiva. E eu começo a ter saudosismo e não tristeza. Essa parte contrária. Isso me faz lembrar uma cena do filme O Vendedor de Sonhos, de Augusto Cury, de um livro que foi transformado em filme, e tem uma cena que tem um velório e as pessoas estão chorando, e aí o vendedor de sonhos chega de gente, tudo bem, vocês estão tristes, mas o velório não é para isso. Por que não lembrar as coisas boas que essa pessoa fez, que representou na vida de cada um? Vamos falar sobre ele de uma forma alegre. Quando a gente faz isso, não é que a gente esteja tapando o sol com a peneira e de que a tristeza não existe, que velório não tem que ter choro. Não é isso. Mas ele não tem que ser só choro. Só que nós, latinos, né, a gente ainda precisa aprender muito. E a primeira coisa é perder o medo de falar sobre a morte. A segunda coisa é ter o espontâneo, manter o espontâneo que a criança tem. E aproveitar cada oportunidade para falar sobre a morte com esta criança. Quando você traz o caso da sua filha, outra mãe teria talvez feito diferente, teria mentido, teria feito qualquer uma outra coisa. Mas você sentou e conversou e foi clara com ela. Olha, a gente não quer, você está triste, mas dentro do que você acredita, dentro da sua fé, você falou para ela todas as coisas como deveriam ser.
Então, primeiro, a gente precisa respeitar a crença de cada um. Crê na ressurreição, crê na reencarnação. Tem gente que não crê no pós-morte, seja reencarnação, seja ressurreição, o que for. O que você crê, então? Acabou, acabou? Como é que é para você lidar com isso de que acabou, acabou? Então, a gente precisa primeiro entender todo esse contexto, para poder até se falar com crianças sobre isso. Sim. Aproveitar, por exemplo, foi a morte de uma formiguinha, foi a morte de uma folha, o que for. Uma coisa que ajuda muito, 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 e eu usei muito com as minhas crianças, é a literatura. São livros infantis que abordam essa temática. Um que eu gosto muito é esse aqui, A História de uma Folha, de Léo Buscaglia. Ela fala sobre a primavera, verão, outono e inverno. Ela usa as estações do ano para poder falar sobre o nascer, o crescer, o se desenvolver e o morrer. É muito lindo. Outra também dessa coleção é Quando Seus Avós Morrem, porque aí você aborda a temática de avós, parentes. Uma outra coisa que as pessoas não veem como morte, nem como luto, e não, por isso não valorizam o luto, não acolhem, é quando os seus pais se separam. Porque eu tinha uma família, agora eu deixo de ter uma família dentro daquele padrão, pai, mãe, todo mundo junto. Então, é uma morte, não deixa de ser. Quando alguém que você ama está com câncer. Outro, quando o seu animal de estimação morre. E tem um outro também que eu gosto muito, é Conversando sobre a Morte, que é até para colorir. Então, e existem outros para infantos juvenis, para crianças maiores. Quando você começa a utilizar a literatura como ferramenta, as coisas ficam muito fáceis e fluem mesmo. Mas eu tenho que partir primeiro do qual conhecimento, ou quanto de conhecimento essa criança tem sobre a morte. Fala em casa, porque se não fala, eu não posso chegar abertamente. Eu tenho que ter todo um contexto. E aí eu primeiro preciso começar com os pais, para depois falar com as crianças. Porque, vamos supor, na escola, a gente conversa com as crianças na escola, ela leva essa temática para dentro de casa, e os pais não estão acostumados, que é isso, menino? Vamos parar de falar com isso. Ou então, às vezes, até vão na escola reclamar. Como assim vocês estão falando sobre morte? E aí eu preciso saber como é que os pais veem a morte. Como é que para eles? Não é. Sim, não é falar sobre a morte de uma forma obscura, porque já lembra de caveira, lembra disso, uma coisa, vou falar a verdade, não é uma forma demoníaca, não é isso. É tratar algo como naturalidade. Há um tempo atrás, eu e Sofia fomos assistir aquele... Tem um filme que trata sobre isso, é a Viva la Vida. Eu amo esse filme. Ele filme é maravilhoso. Apesar de não acreditar nesse tipo de pós-morte, eu falei pra ela, eu falei assim, filha, quando alguém que você gosta muito falece, dá pra você conversar. Seja você fechando o olhinho, colocando essa pessoa no pensamento, olhando uma foto, lembrando das coisas boas que ela brincou com você ou que teve com você. Ali trata de um jeito tão engraçado, porque pega a cultura mexicana falando sobre isso, o altar e tudo mais, a prática mexicana no lidar com a morte. Mas o que eu acho interessante do filme é justamente a naturalidade e a diversão. Isso que me chamou a atenção. A união familiar e o lidar com a morte de forma divertida. Eu nunca tinha parado para analisar, porque... É ruim quando o ente querido, alguém que a gente gosta muito falece? Sim, é claro que é ruim. Mas não é isso que a gente falou, não precisa ser os extremos. Lidar com uma tristeza exagerada ou com uma felicidade exagerada. É algo equilibrado, é lidar de uma forma equilibrada. Porque quer queira, quer não, a perda de alguém gera uma cicatriz. E é uma cicatriz emocional que precisa ser tratada de uma forma um pouco mais natural ao que a pessoa possa olhar essa cicatriz emocional de uma forma tão saudosa. Eu, por exemplo, quando eu perdi a minha avó paterna, nós éramos muito ligadas. Eu lembro da gente passeando no centro, ela comprando Barbie, os meus vestidos da igreja. Foi ela quem fez eu decorar o Salmo 122 de forma completa, recitar aqui na igreja. Dela fazendo pão de glúten e ela me ensinando a cozinhar e várias outras coisas.
Então, a receita de torta de limão que ela deixou pra mim, e eu faço e eu lembro dela. Então, tem certas coisas que ela fez para comigo que me dá o saudosismo. Eu não lembro, é assim, eu tenho, obviamente, a recordação dos últimos dias de vida dela ter ficado em estado vegetativo por causa da doença do Parkinson e tudo mais, a gente cuidando, e foram 6 anos ela nessa luta contra a doença e tal, mas eu programei com um psicólogo que eu falei pra ele, falei assim, eu não quero ter essa memória dentro de mim. Eu quero ter a memória de eu e ela subindo no ônibus, eu passando debaixo da catraca, nós indo na feira, nós indo no parquinho. Então, eu tenho agora comigo, eu trabalhei essa parte em mim, eu tenho mais recordações positivas do que negativas. E não é porque, nossa, Raíra, você tá tratando de um jeito tão ruim. Não, não é. Por que eu tenho que lidar com esse jeito da morte, com tristeza, e ficar o dia inteiro chorando e sentindo... Não, por que eu não posso sentir saudade sorrindo? É isso que até eu queria até te perguntar. Como que uma doula da morte, ela, quais as práticas, como que ela faz com as pessoas, os entes queridos, de que estão ali lidando com esse luto ou com uma preparação ali de um ente que vai falecer? Como que seria a prática da doula? Primeiro, a doula, ela vai fazer um levantamento de todo esse contexto que está ao redor da pessoa, do indivíduo que está partindo. Ele vai ser o protagonista. Esta, no meu olhar, na minha visão, a função principal da doula da morte. É colocar a pessoa que está partindo como protagonista da sua vida, ainda que em processo de morrer. E quando a gente fala isso, o que você gostaria de comer que dentro das possibilidades terapêuticas de cuidados paliativos, que de preferência se espera que a pessoa esteja, você pode comer, né? O que você pode beber, o que você pode fazer, o que você quer que seja feito, o que você entende por morte. Qual é a sua visão? Quais são os seus temores? Quais são as suas angústias? Partindo do centro da pessoa para o seu entorno, como é que a família lida com isso? Já se viram como seres finitos ou é a primeira vez que estão se vendo como seres finitos por conta da morte daquele sujeito que está atingindo a todos os outros? Aí a doula, ela conversa também com a equipe multidisciplinar, enfermeiros, médicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeuta, toda a equipe de cuidados paliativos que se espera que tenha, de como eles podem estar, né, assessorando de uma maneira integral aquele que está indo. Cada caso é um caso. Se necessário, a gente entra em contato, faz a ponte até com advogados para a questão do testamento vital. Dentro desse testamento vital, quais são as vontades que ele quer que seja feito no momento em que ele não estiver mais respondendo por ele? Eu quero que façam uma reanimação em caso de parada cardiorrespiratória, eu não quero que façam, eu quero ir para a UTI, não quero ir para a UTI, quero ser entubado, não quero ser entubado. Então, uma doula, ela está envolvida neste contexto também, de fazer com que as vontades últimas deste indivíduo, que traz uma bagagem de história, de vivência, seja respeitada. Como é que fica isso para a equipe? Como é que fica isso para a família? Sendo que é a vontade daquilo que está indo. Nossa, você falando isso me deu um ar assim eu não vou mentir para você, me deu um ar assim de paz. É como se você tá tratando com tanto carinho. Você falando essas práticas, trata com tanto carinho o ente que tem uma possível morte, ou que muitas vezes essa forma tão carinhosa pode reverter todo esse prognóstico. Eu fico imaginando, isso já aconteceu na sua prática profissional, Cláudia? De você estar tratando e acontecer de reverter? Ainda não. Mas é a situação que a priori seria de caos com o falecimento da pessoa foi tranquila, entendeu? Porque às vezes o que acontece? Se espera muito, dependendo da situação, de um milagre. Mas o que é o milagre? Que é uma coisa que eu, particularmente, doula Cláudia,
costumo fazer, trabalhar, né, e levar. O que é um milagre? Será que é só a cura física e da doença? É também. E se não acontecer, não significa que não houve milagre. Porque se acontecer de eu estar cuidando de um sujeito e que o médico deu 6 meses de vida, ele viveu 7, já é um milagre esse 1 mês. Ainda que ele não cure, não fique curado. Me entende? É Sim. trabalhar de uma forma em que eu não tire a esperança, mas que amplie a visão. Eu gosto muito de uma escritora que faleceu esse ano, Ana Michele ou Ana Mi. Eu gosto muito dos livros dela, Enquanto Eu Respirar, é um deles, em que ela me chamou a atenção, ela me ampliou a visão do que é cura. A gente espera cura do corpo físico e da doença. Mas ela falou, tem muita gente sem doença, que está doente. E tem muita gente com doença, diagnóstico e prognóstico fechado, e que está são. Então, eu preciso entender o que é cura, o que é vida, o que é saúde. É só não ter doença? Porque eu posso não ter doença, mas não ter saúde mental, espiritual, social, familiar. Entende que tratar de morte é tratar de um contexto muito amplo, que não dá para a gente colocar somente na caixinha do Não é só biológico. o cessar da vida. Não é só o cessar da vida, porque eu tenho pós-morte para quem fica. Então, a doula também trabalha no processo de luto, acolhendo quem já foi até o momento de ir. Por exemplo, tem pacientes em que os familiares não conseguem ficar no momento do cessar mesmo, do último suspiro. A gente fica, segura na mão, canta, ora, reza, faz o que for importante, o que for sagrado para aquela pessoa, que é outra função da doula. O que é sagrado para mim, é sagrado para mim. O que é sagrado para o outro, é sagrado para o outro, ainda que seja diferente do que é sagrado para mim. E está tudo bem. Porque ali, naquele momento, não tem que prevalecer o que é importante para mim, e o que faz sentido para mim. É o que é importante para o outro, que é o sagrado e faz sentido para o outro. Eu me lembro de uma senhorinha, na época eu ainda era estudante de enfermagem, e ela, naquele dia no estágio, eu fui escalada para ficar com ela. Ela estava sozinha no quarto, não tinha dormido ninguém com ela, e ela olhou para mim e falou, Cláudia, eu estou indo, meu momento chegou. De lucidez assim, eu falei, então eu vou chamar a sua família para estar aqui contigo. Ela falou, não vai dar tempo. Eu, ok, conversei com a enfermeira, né, do setor, expliquei o que estava acontecendo. Ela falou, tá, Cláudia, então fica com ela o tempo que for necessário. E foi muito bonito, porque ela falou assim, Cláudia, você pode rezar a Ave Maria comigo? Muito católica ela. Posso. Rezamos a Ave Maria juntas, eu segurando a mãozinha dela. E aí ela falou assim, você pode cantar um hino da sua igreja? Eu falei, posso. E eu cantei O Melhor Lugar do Mundo para ela. E foi eu terminando de cantar O Melhor Lugar do Mundo e ela foi dando os últimos suspiros. No tempo que levou, ninguém da equipe de enfermagem de saúde chegou no quarto para saber se eu estava precisando de alguma coisa. Nossa, você falando, eu até arrepiei aqui, que lindo! Né? Ninguém apareceu. E é uma coisa que hoje eu não estou inserida no contexto, no sistema hospitalar. Hoje eu faço mais como quer e dentro dessa característica de atendimento. E uma coisa que eu não fiz, eu olhei a hora do óbito para poder comunicar, para poder preencher todos os papéis, os trâmites, os protocolos. Mas eu fiquei uns 10 minutos a mais, só eu e ela. Né? Porque é uma coisa assim que me incomoda muito. Porque quando a pessoa morre, tem que limpar logo o local. Pega o corpo, leva para outro canto, deixa tudo limpo e tal, para trazer um outro paciente. A gente sabe que existe a questão de vagas e tudo mais, eu entendo, mas não precisa ser assim. Quando o neném nasce, a gente não tem pressa, a gente cuida com todo carinho, amor, dá banho, limpa, veste, leva para a família. Por que quando morre eu tenho que atropelar tudo isso? Eu não posso ter calma, limpar, dar banho, que era uma coisa que as pessoas ficavam meio assim chateadas quando era meu plantão. Isso era coisa até de formada também, porque eu sempre dava banho. Mas, Cláudia, a funerária vai limpar. Não me interessa se a funerária vai limpar. Mas e se a família quiser ver, antes de ser vista depois que a funerária arrumou e tal, se a família quiser ver?
Então, eu vou dar banho, eu vou limpar, eu vou trocar a roupa, eu vou fazer, vai acontecer, para quando descer, para depois a funerária pegar, e eles vão fazer o serviço que já tiver que ser feito. Mas eu vou fazer esse serviço diferente. Né? Eu vejo que é a função da doula também. E aí a gente fala a questão do luto. Quem fica? Como é que a gente pode ajudar nesse processo de luto? Primeiro dizendo, luto não tem tempo. Luto é atemporal. Enquanto você se lembrar da sua avó, você vai estar em luto. Mas não como no momento em que ela morreu. Aquela tristeza, saudade mais pungente. A gente vai aprendendo a construir o que a gente chama de mundo presumido. Eu tinha um mundo presumido antes da morte, com a presença da minha tia, todo dia eu via, acordava, saía, fazia, acontecia. Quando ela morre, eu continuo a vida. Ela não para, só que agora com a ausência dela, e eu preciso aprender a conviver com a ausência. Isso é que é a saudade. É a presença constante da ausência daquele que amamos. Então, aquele mundo lá de trás, ele não existe mais. Eu preciso construir um outro mundo presumido com a ausência da minha tia. Que horas eu vou estar tudo bem, maravilhosa, tem horas que eu vou estar chorando, vou estar com saudade. E que é normal. Então, a gente precisa estar tudo bem. E exatamente está tudo bem. Então, eu preciso começar a desmistificar que luto tem fase, luto não tem fase. A gente fala hoje em luto dual, o processo dual do luto, em que ora eu estou neste mundo com a ausência, ora eu volto para aquele mundo da perda, da saudade, onde a pessoa estava comigo. Depois eu volto para esse mundo em que ela não está mais aqui, eu preciso me adequar a ele, depois eu volto lá atrás. Então, essa gangorra, essa dualidade, ora aqui, ora lá, até que eu passo mais tempo aqui, neste meu mundo presumido novo, sem a pessoa, do que lá atrás. E aí é quando você traz, olha como é que está na teologia, está até na parte de cozinha, né, de culinária. Quando você traz uma torta de limão que a sua avó fez, a lembrança que você tem é boa. É uma memória culinária. É uma memória amorosa. E aí, um processo que a doula da morte também vai ajudando o enlutado a construir. E, Cláudia, tem uma coisa muito interessante que você aborda, que é o dançar com a morte. O que seria isso? Eu achei extremamente interessante. Eu falei, gente, o que seria dançar com a morte? Bom, Dançando com a Morte é um projeto que surgiu porque eu tenho aulas de forró. Ah, que legal! Nossa, uma coisa muito boa, né? Minha segunda terapia. E conforme a gente foi conversando o que cada um faz, a formação de um, de outro, quando eu falei que eu era enfermeira tanatóloga e doula da morte e futura psicóloga, todo mundo ficou assim assustado. É normal, eu já me acostumei com essa reação. Depois que começam a saber o que uma doula faz, principalmente doula da morte e tal, surgiram muitos colegas com dificuldade em lidar com essa temática de morte, luto, perdas. E eu falei, gente, o que nós temos em comum? A dança, o forró e o dia de nos encontrarmos. Então, por que depois das aulas de forró, uma vez por mês, a gente não fica um pouquinho mais para falar sobre essa temática? Falar sobre a morte, falar sobre as perdas, nossos medos, nossas angústias. E daí surgiu o Dançando com a Morte. Então, um sábado por mês, em geral, o último sábado do mês, a gente se reúne para conversar sobre essa temática. E aí a gente trabalha com filmes, a gente trabalha com poesia, a gente trabalha com livro de história, porque agora eu tenho um casal de amigos que frequentam as aulas de forró e o filhinho deles também faz skate. Enquanto os pais estão fazendo aulas de forró, ele está no skate. Depois ele vem junto com os pais para a gente poder conversar e participar desse encontro. E eu adoro as colocações que o Francisco faz, porque como ele não tem filtro, ele fala mesmo. As perguntas, as colocações dele desconcertam os adultos e eu adoro, porque eu ensino na roda de conversa e a gente vai trabalhando. Né? Então tem sido muito legal por conta disso. Por isso, dançando, porque a gente tem, né, o forró como base e depois a gente dança forró ou qualquer outra música que as pessoas queiram. E às vezes, nesses encontros, se necessário, na metade do encontro, eu me transformo em Catrina.
E aí, Nossa! eles, quando dançam, literalmente dançam com a morte, porque eu sou a morte, né. Nossa, que Então, foi legal! impressionante, foi a forma que eu encontrei como doula da morte, que também trabalha com educação, é outra vertente da doula, trabalhar a educação de uma forma lúdica. Um espaço aberto para as pessoas poderem colocar as suas angústias, as suas, né, dúvidas, questionamentos, e podemos estar quebrando o tabu com relação a esse tema. E porque eu achei engraçado quando você fala que quando você se apresenta como doula da morte, como enfermeira tanatóloga, as pessoas dão espanto achando que você é tipo a versão Wandinha, aquele semblante triste, aquele semblante macabro, frio, como se fosse um zumbi, que fosse uma pessoa totalmente triste, introspectiva, sendo que na verdade é o oposto disso. Totalmente o oposto, totalmente. E assim, o que eu gosto, e eu vejo que hoje eu tenho essa leveza no falar, porque eu aceitei que isto foi um chamado e uma missão. Por conta dos bullies que eu sofri durante a graduação e um pouco depois da formada, eu cogitei a possibilidade de não trabalhar mais com essa temática. Ser uma coisa só minha, mas só para mim e nada mais, né? Mas conforme eu me afastava deste contexto, eu fui morrendo como pessoa, porque eu fui perdendo a minha essência, eu fui deixando de ser quem eu sou. Falar sobre morte me brilha os olhos. Falar sobre morte me tira da minha zona de conforto para estudar mais, para conversar com as pessoas sobre o assunto. E aí eu falei, não, chega, eu não vou lutar mais contra isso. E foi justamente na formação de doula da morte que eu disse, é o que eu sou. Eu descobri na formação que eu sempre fui uma doula da morte, porque eu abordava de uma forma diferente, eu acolhia essas pessoas fora de possibilidade terapêutica de uma forma totalmente diferente. Eu vejo a vida e a morte totalmente diferente. Eu falei, gente, eu sempre fui uma doula sem saber. Porque eu fiz a formação em tanatologia, mas ainda senti um vazio dentro de mim. Tá faltando alguma coisa. Aí um amigo, vendo a reportagem da Tatiane, que é a professora da primeira escola de formação de doulas aqui no Brasil, Amortecer, viu uma propaganda dela, uma entrevista dela no jornal, falou, Cláudia, dá uma olhada nisso aqui, que isso aqui tem tudo a ver com você. Que foi sobre formação em doula da morte. Eu fui pesquisar, fui ver como era e tal, e aí são os presentes da pandemia. Eu não tinha condições de fazer essa formação fora a pandemia, porque eu tinha que ir ao Sul uma vez por mês, de sexta a domingo, de 9 da manhã às 18 da noite. Eu falei, não dá, vai ficar muito complicado. E na pandemia, eu fui a primeira turma totalmente online. A antes de mim foi híbrida, começou presencial, terminou online, e a minha foi a primeira turma totalmente online. E aí, até questões financeiras e tudo mais, ficou dentro da possibilidade. Eu falei, vou fazer. E a cada final de semana, por mês, era uma desconstrução para uma construção da Cláudia. Eu fui me desfazendo para me refazer. E aí eu vi, eu sempre fui doula. E eu fui vendo que eu não era esquisita, que tem uma egrégora que trabalha com isso, que realmente tem pessoas que se aprofundam, que estudam e que é normal. E aí eu falei, opa, então isso é muito recente mesmo, né? Falei, chega, esse é o meu chamado, é isso que eu sou. É tanto que eu me apresento muito mais como doula da morte do que como enfermeira. Qual é a sua formação? Sou doula da morte. Aí depois, enfermeira tanatóloga, né? Então, isso para mim hoje reconheço, é um chamado, é uma missão. E eu faço com muito prazer. E quando eu assumi isso, nossa, desabrochou, sabe? E Cláudia, nós estamos finalizando nosso podcast. Que mensagem que você pode deixar para as pessoas que estão nos assistindo? Vai ser clichê, mas como eu disse no início, o óbvio tem que ser dito. Não se preocupe ou não gaste tanta energia vital com o passado nem com o futuro. Não é não fazer planejamentos, mas é viver enquanto se planeja. E se vive é no agora. Quando se planeja também é no agora. Então viva o agora. Não tenha medo de falar sobre a morte, que você não vai atraí-la. Falar sobre ela é falar sobre vida. E principalmente a urgência em se viver. E qualquer dificuldade, pode me seguir e me chamar que a gente vai conversar.
Cláudia, muito obrigada por todas as informações. Essa conversa foi de altíssimo nível e super interessante. Muito obrigada pela tua presença. Eu é que agradeço mais uma vez, Raíra, pelo convite e fico muito feliz mesmo do seu canal estar sendo usado para que este assunto seja trabalhado, né? Para que o tabu em cima da morte comece a ser de fato, ou continue de fato a ser quebrado. A gente precisa. Esse foi o nosso podcast Fala Bonita. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Um beijo, fiquem com Deus.